Esta é a visão que o Senhor soberano revelou a Obadias acerca da terra de Edom. Com essa introdução brevíssima, Obadias começa o seu livro. Olá, seja bem-vindo! Aqui nós estudamos a Bíblia. Estou lhe apresentando agora essa série especial sobre textos antigos, em que eu faço uma introdução, apenas uma introdução, aos livros do Antigo Testamento. Nesse momento em que eu gravo esse vídeo, nós estamos estudando o Novo Testamento, e isso ainda vai um bocado de tempo pela frente. Mas muita gente quer conhecer o Antigo, quer ter uma ideia do que se passa lá nas épocas, nos momentos, nos tipos de texto diferentes. E aqui nessa série eu lhe apresento então. E hoje é o dia em que nós vamos conhecer Obadias, o profeta. Obadias é um daqueles profetas chamados de profeta menor. Não é menor em importância, é menor em quantidade de texto que ele nos deixou. Não é nem mesmo menor em quantidade de produção na sua época, mas em quantidade de legado. Então temos profetas chamados maiores, como por exemplo Isaías, Jeremias, que são textos extensos, e os chamados menores, como por exemplo Amós, como por exemplo Jonas, Sofonias, e o nosso Obadias. Obadias, antes de eu entrar um pouquinho mais no texto, eu preciso lhe dar um pouco de contexto histórico. E a gente sempre faz isso aqui nesse canal, né? Sempre estamos vendo o que aconteceu na época, a geografia, onde é que estava, o que estava acontecendo, como é que era a religião, cultura, significado de alguns termos que vão mudando ao longo do tempo, né? E Obadias profetizou sobre Edom. Quem era Edom? Que lugar era esse? Que povo era esse? Edom era o nome de uma nação que eram descendentes de Esaú. Vamos retomar um pouquinho lá para trás, né? Abraão, o patriarca, amigo de Deus, foi chamado por Deus para ser o iniciador, então, dessa grande história que ela teve o seu ápice em Jesus Cristo. Abraão foi pai de Isaque, e Isaque foi pai de Esaú e de Jacó. Jacó é o mesmo Israel, que deu origem ao povo de Israel, essa nação toda que está aí até os dias de hoje, e Esaú, ele também era conhecido como Edom, né? Os dois termos, Esaú e Edom, um significava peludo e o outro significava vermelho. Ele era um homem ruivo e peludo. E ele deu origem então ao povo de Edom, e muitas nações, tribos foram se juntando a esse grupo de pessoas e formaram uma nação vizinha de Israel. Ao longo da história de Israel no Antigo Testamento, Edom, ele vai mudando conforme as épocas a sua relação com Israel. Nós temos Edom em algum momento aliado a Israel, nós temos Edom em algum momento submisso a Israel, nós temos Edom em algum momento oprimindo Israel, histórias diversas de vizinhança. Se você tem curiosidade, dê uma procuradinha na internet sobre a cidade de Petra, no Oriente Médio. É um ponto turístico maravilhoso, é um lugar escavado em rocha, e era então ali um centro de poder e um centro de pensamento no mundo antigo. Edom era o país que ocupava Petra, e eles tinham ali sábios, né? Eram pessoas que buscavam conhecimento e buscavam desenvolver sabedoria, eram conhecidos no Antigo Oriente como muitos sábios, aqueles que habitavam ali. Era uma nação que vivia então no alto das rochas, né? Referência à cidade de Petra. Era um povo que naquele momento tinha muito poder militar e ainda era o povo irmão do povo de Israel. Não eram só vizinhos, eram nações irmãs. E Obadias então chega com a sua profecia contra Edom. E Obadias não se apresenta para nós. E nós não sabemos quem ele era. Nós não sabemos onde ele viveu, nós não sabemos a profissão dele. É uma história que chegou a nós sem que a gente soubesse muito sobre o autor, mas sabendo muito sobre o texto. Ele se apresenta com o seu nome e é o que a gente sabe sobre ele. E o texto, então, é o grande peso dessa história, porque é muito importante dentro da história do Antigo Oriente o que aconteceu a partir da profecia de Obadias. Então, eu vou lhe ajudar a navegar. É um texto curtíssimo. Se você não está achando na sua Bíblia, vá para o índice, porque ele é tão pequeno o texto que às vezes você passando as páginas, se passar duas juntas, já passou de Obadias, né? Na minha Bíblia aqui, por exemplo, dá uma, duas e quase 2,5. É um texto realmente muito curto, é um texto bem pequenininho. Está antes de Jonas, tá? Logo antes de Jonas e logo depois de Amós. Então,
E Obadias faz essa introdução, né? Essa visão que o Senhor soberano revelou a Obadias acerca da terra de Edom. E aí vem então muita dureza. O Senhor está falando sobre juízo sobre Edom. E isso é curioso. Por que tem um livro todo da Bíblia dedicado a um povo que não é Israel? Porque Edom cooperou e inclusive tentou levar o povo de Israel à extinção. E a gente vê na Bíblia que Deus não tolera quando uma nação tenta levar Israel ao extermínio. Porque Deus fez uma promessa ao seu amigo Abraão, que ele está cumprindo até os dias de hoje, e Deus traçou um plano para, nessa nação que ele formou, nessa cultura que ele mesmo lapidou, entregar o Messias para que esse povo fosse, então, os primeiros missionários pelo mundo todo, como aconteceu. Tanto que nós hoje falamos em nomes como, por exemplo, Paulo, que era Saulo, Saul, era um homem do povo de Israel. Nós falamos em Mateus, que era um homem também do povo de Israel. João, os apóstolos, eram povo de Israel. E Edom participou de uma tentativa de extermínio, de uma tentativa de bloquear o plano de Deus para a salvação de toda a humanidade. E aí então o Senhor falou, não, Obadias, conversa e entrega para esse povo o seguinte. E Obadias vem falando sobre o que vai acontecer, que essa sabedoria, os sábios de Edom vão desaparecer, a força militar vai desaparecer. Eles estão confiados porque eles estão numa fortaleza na rocha e realmente estrategicamente a cidade de Petra é muito, muito fácil de defender com pouca gente contra um exército gigantesco. Só para ele dar uma pincelada rapidinho. O único acesso para entrar em Petra é por meio de quase um túnel, mas uma fenda nas rochas, que tem 3,5 metros de largura. Então um exército com 100 mil homens, ele é barrado por 100 homens ali, porque não tem frente suficiente para uma grande batalha. O Senhor fala, não adianta, vai cair, vai ser derrubado. E o Senhor vem contando pela boca de Obadias o que Edom fez. Quando aconteceu uma guerra contra o povo de Israel. Eles foram lá e fizeram grande violência contra Israel. Eles se intrometeram naquele assunto e foram para produzir o mal máximo para Israel, que seria a extinção, que o Senhor não permitiu. Quando houve uma guerra em que estrangeiros foram para Israel, o que eles fizeram? Aproveitaram a fraqueza de Israel. E fizeram até joguinhos, sorteios, para dividir o que sobrasse de Israel para eles. Eles agiram como se fossem inimigos de Jerusalém e não irmãos. Eles então ficaram felizes, satisfeitos com ver a destruição de Israel, ao invés de olharem para aquilo e pensar assim, puxa, Israel é o povo favorecido por Deus e eles pecaram tanto contra Deus que Deus veio com juízo sobre eles. Vamos olhar para isso e vamos nos arrepender. Por exemplo, a Assíria, na geração lá do profeta Jonas, o povo se arrependeu dos seus pecados. E era um povo estrangeiro, mas Edom não. Edom olha para Israel fraco e fala assim, eu vou lá e eu vou arrebentar com o pouco que sobrou deles. Eles foram lá e foram arrogantes, saquearam aquela terra já devastada, se aproveitaram dos pobres que ficaram lá, dos necessitados, dos fracos, dos feridos. Eles roubaram aquela pouca riqueza que sobrou por lá. Ficaram nas encruzilhadas para assassinar os sobreviventes da guerra que escapassem. Olhem como foi tremenda a crueldade e a covardia de Edom. Israel perdeu a guerra, sobraram alguns, e quando esses alguns fugiam, o que eles faziam, o povo de Edom? Eles conheciam toda a geografia da região, era um povo que estava ali há séculos, eles se colocavam nos pontos de passagem, onde eles sabiam que os sobreviventes de Israel poderiam usar, e quando eles vinham, eles capturavam essas pessoas, covardemente, e executavam essas pessoas, matavam, cometiam assassinato frio. E ainda, eventualmente, algum que eles não matavam, o que eles faziam? Eles entregavam para o exército inimigo, como uma forma de fazer um presente, fazer um agrado e obter alguma vantagem com isso. Mas o Senhor fala o quê? Isso não vai ficar assim. Israel será restaurado. Não importa o quanto que Edom se esforçou para exterminar Israel. O Senhor não deixou, o Senhor não permitiu. Aqui tem um padrão, tá? Nós temos um padrão na Bíblia
de alguns povos que agem com extrema crueldade e covardia. Quando Israel vinha para entrar na Terra Prometida, o Israel extremamente organizado, né? Um povo então ali com as leis do Senhor, se organizou numa grande caravana e eles fizeram toda uma cadeia logística que, olha, exércitos modernos não fazem tão bem feito. Colocaram então lá na frente os sacerdotes, e aí vinha o grupo dos guerreiros, o pessoal do transporte, uma organização tremenda. E lá para trás, deixavam então com a bagagem, com a parte, vamos dizer assim, de suprimentos de logística, deixavam também as crianças, deixavam os velhos, os fracos, os feridos. O que aconteceu? Uma nação inimiga, e é inimiga de graça, assim, Israel não fez mal a eles, contornou Israel e atacou por trás para matar quem? As criancinhas, para matar mulher velha, para matar gente ferida, deficiente. Foi uma covardia tremenda. E aí o Senhor foi com mão pesada contra eles. Não era um povo que atacou Israel de frente, né? Não era gente que foi lá e enfrentou. Edom fez mais ou menos isso. Edom foi lá, esperou a guerra acontecer e foi nos fracos, foi nos doentes, foi nos necessitados, foi nos sobreviventes e exerceu extrema opressão. Mas Obadias traz uma palavra, olha que coisa bonita que Deus fala sobre Israel. O monte Sião se tornará refúgio para que escaparem, será um lugar santo. O povo de Israel voltará para tomar posse da sua herança. Essas palavras aqui, assim como aquelas que a gente também já estudou em Amós, elas se cumpriram e se repetiram de cumprimento agora, no século XX, primeira metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, quando o povo de Israel voltou para a sua terra. E quando ele fala que o Obadias fala que o Monte Sião será refúgio, isso tem um significado espiritual muito forte, porque o Monte Sião é o monte, é a colina onde foi construída a cidade de Jerusalém. Então, quando ele fala que o refúgio para o povo de Israel vai ser o Monte Sião, ele não fala apenas assim, ó, vai ser a terra de Israel. Ele está falando assim, ó, vai ser o lugar mais santo. O povo de Israel vai se refugiar no lugar mais santo, no lugar mais especial, no lugar de adoração. Também tem um significado que vai ser pouca gente, né? Foi pouca gente, de fato, depois dessa guerra aqui, e em relação também a outras calamidades que se abateram sobre Israel, infelizmente, em muitas ocasiões, poucas pessoas sobreviviam. Mas aqui é mais um significado também de uma coisa de adoração, uma coisa espiritual, né? Olha só, o refúgio é o Monte Santo, o refúgio é o lugar sagrado. Mas o povo de Israel voltará a tomar posse da sua herança. E a herança é o país inteiro. O refúgio é o Monte Sagrado, mas eles vão ocupar o país inteiro. E ocuparam. Eu já tratei isso com você lá no livro de Amós, mais uma pincelada rápida aqui. Nós precisamos compreender que no Antigo e no Novo Testamento há profecias de que lá para a época dos finais dos tempos, né, aquela época realmente se aproximando da volta de Jesus Cristo, um dos sinais seria a volta de Israel. E esse sinal já aconteceu. Então nós temos aqui um acúmulo de sinais proféticos acontecendo, apontando para a volta de Jesus Cristo. Nós precisamos estar atentos. O Senhor está avisando que a sua volta se aproxima, ao mesmo tempo que o apóstolo Pedro, ainda hoje nos alerta, pela sua carta, que o Senhor Deus, ele estica esse tempo para aumentar a sua misericórdia e incluir mais gente. Mas tem um fim, uma hora acaba. Os sinais estão aí. E Obadias segue na sua seu breve escrito profético e ele vai apontando sempre para essa dupla realidade. O povo de Edom será castigado, o povo de Edom não vai ficar barato o que eles fizeram contra o povo de Israel como uma tentativa de extermínio, e o povo de Israel será restaurado. Ele fala lá no verso 20, os exilados de Israel retornarão para a sua terra. Haverá um retorno, e houve um retorno, né? Não só um retorno daquela guerra ali, mas um retorno após o exílio do ano 70. Esse retorno demorou séculos, né? Demorou quase 2000 anos. Em 1948 alguns já estavam lá há bastante tempo, mas conseguiram se estabelecer novamente como um país. Ele fala ainda, os cativos de Jerusalém, exilados no norte, né, pessoas que foram levadas para longe, voltarão para casa e ocuparão as cidades do Negueb. Negueb é uma região lá em Israel, né? E os que foram resgatados subirão ao Monte Sião em Jerusalém. Ou seja, será restabelecido o culto a Deus, para governar sobre os montes de Edom.
e o reino será do Senhor, ou seja, esses montes de Edom farão parte do território de Israel. Aqui ainda tem bastante assunto para a gente tratar do que acontece hoje em Israel, em relação ao monte do templo, em relação às expectativas do povo de Israel, mas isso é assunto para outros livros da Bíblia que tratam em mais detalhes. Aqui a gente encerra a profecia de Obadias, né, com o seu último verso, sabendo que o Senhor não permite o extermínio do seu povo. O Senhor tem uma promessa que ele fez ao seu amigo Abraão, e essa promessa ele cumpre. Por quê? Porque ele é fiel à palavra que ele deu. Da mesma forma que o Senhor tem uma promessa para o seu povo, que é a igreja do Senhor Jesus, que ele falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Da mesma forma, a igreja continuará e a igreja triunfará, mesmo nos tempos finais, onde haverá extrema opressão, onde haverá assassinato do povo de Deus, como houve lá nos primeiros séculos, como ainda há hoje em alguns locais isolados. Haverá isso em grande escala, haverá grande perseguição à igreja, mas o Senhor prometeu, a minha igreja vai permanecer. Assim como ele cumpriu e cumpre a sua palavra dada a Abraão, ele também cumpriu e cumpre a sua palavra dada à igreja. Precisamos então olhar para a Bíblia Sagrada com essa perspectiva, que ela é um cumprimento da palavra de Deus que ele mesmo pronunciou, que ele mesmo deu como promessa. E essas promessas também estão hoje acontecendo e ainda serão cumpridas um pouco mais adiante. Tenha essa perspectiva, não perca isso. Não perca a força, o poder, a vitalidade que o Antigo Testamento nos oferece quando compreendido como uma visão, uma revelação parcial que aponta para Jesus Cristo. Se você fizer isso, essa leitura com essa perspectiva, você terá grande ganho em ler o Antigo Testamento. Então, meu convite a você, leia o Antigo Testamento também, leia também Obadias, né? Nessa série aqui eu vou continuar lhe apresentando, fazendo introduções aos livros, até que a gente complete todo o Antigo Testamento só em introduções, e a gente segue nos nossos vídeos semanais. Eu sigo fazendo o estudo, aquele estudo detalhado do Novo Testamento. No momento que eu gravo agora Obadias, nós temos aqui no canal Evangelho de Mateus todo estudado, são 74 vídeos lhe apresentando todos os 28 capítulos. Nós temos Evangelho de Marcos, Evangelho de João, estamos em Lucas, temos também uma série de perguntas e respostas, tem uma série só de curtinhas, de 1 minuto, são extratos dos vídeos, pequenos momentos que eu pego e estou publicando, que já estão nesses vídeos, mas agora na forma de curtinhas. E esta série aqui de textos antigos, onde eu quero lhe ajudar a saborear o Antigo Testamento, até que a gente chegue lá para estudar com detalhes. Leia a sua Bíblia, aproveite esse conteúdo da Palavra de Deus, não deixe para depois, não deixe a vida passar. Aproveite, isso aqui é vida, é sabedoria, é transformação, é Palavra de Deus para a sua vida. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá!